E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre ganho de peso durante a gestação. Tem uma péssima notícia para te dar, mas é fisiológico, você vai ganhar peso durante a gestação. Não é às vezes a quantidade que você imagina. Então, eu mostro para vocês aqui uma base de uma tabela de dados que aqui não é específico para cada um, existe um individualismo, mas só para saber quanto que você ganha de peso durante uma gestação separado por semanas. Depois de 10 semanas de gestação, mais ou menos em torno de 3 meses, você tem um ganho de apenas 650 gramas de peso. E quando você totaliza algo em torno de 40 semanas, né, 38 a 42 semanas, você pode chegar até um ganho de 12,5 kg. Lembrando que você tem não só a questão do feto, né, da criança que irá nascer, mas também a questão da placenta, do líquido, do aumento do volume das questões, o fluxo sanguíneo, as reservas nutricionais. Então, aqui é relacionado sobre quanto de peso você vai ganhar durante essa gestação, o que seria realmente o esperado, tá? Então, a partir do momento que você tem a relação que você vai ganhar peso, por que isso acontece, né? Como é que normalmente o seu corpo, a partir de mecanismos fisiológicos, aqui é um vídeo basicamente sobre uma curiosidade sobre fisiologia, questões sobre hormônios, quais são os hormônios que estão envolvidos para ter esse ganho de peso? Porque é esperado, né? Na verdade, é bem comum um aumento de uma compulsividade alimentar durante esse período gestacional. Então, já que você vai ter basicamente aí a presença de um segundo ser dentro de você, o seu futuro filho ou futura filha, você precisa favorecer o crescimento desse feto. E qual que é a melhor maneira de você conseguir fornecer o crescimento de algo? É você fornecer nutrientes. E onde você obtém nutrientes? A partir da alimentação. Então, o primeiro processo que seu corpo faz é tentar aumentar a sua ingesta alimentar, que nós conhecemos como um processo de hiperfagia. Como assim hiperfagia? Ele aumenta aquela larica, aquela fome, aquela sua compulsividade. Já que a gente fala sobre questões hormonais, você tem um aumento de progesterona, um aumento de prolactina durante esse período gestacional, que vai garantir mecanismos para induzir esse processo do aumento de fome. Então você vai começar a comer mais. Aqui é um gráfico totalmente ilustrativo, mostrando que você realmente tem um aumento da fome durante essa gestação. Só que a partir do momento que você faz a ingestão, você está com fome. Vamos imaginar essa hipótese. Você está com fome, aí você vai lá e você come. Quando você comeu, você sentiu uma questão de saciedade, de plenitude. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Por quê? Porque você também tem hormônios associados que induzem essa saciedade. E uma delas nós conhecemos como leptina. Então a leptina ela começa a subir a partir do momento que você aumenta esse consumo alimentar para te provocar saciedade, tá bom? Só que agora eu vou te contar um outro fator. Seu corpo quer que você ganhe peso. Então o que que ele faz? Ele fala: olha, leptina, bem legal o seu trabalho, bem importante o seu corpo para regular essa questão de saciedade, mas eu quero que essa gestante ganhe peso. Então eu vou induzir para você uma resistência a essa ação da leptina. Ou seja, ela é produzida a partir do aumento do volume alimentar, só que ela não tem uma eficiência metabólica que vai te provocar esse aumento de saciedade. Então agora você tem dois mecanismos favoráveis para você ganhar peso. Aumenta a sua fome e tira o seu controle de saciedade. E aí tem aquele fator, né, daquela pessoa que acaba comendo, 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 comendo muito e não ganha peso. E tem aquela pessoa que acaba comendo pouco, ou em teoria acaba comendo pouco e ganha peso. Só que durante essa gestação, que nem já citado anteriormente, você quer que tenha o ganho de peso, porque o ganho de peso induz reserva de nutriente, reserva energética para o crescimento do seu feto. Então, pensando aqui em questão, quando você começa a aumentar aquele consumo alimentar, tudo vai ser convertido basicamente em glicose, aumenta a quantidade de glicose na sua circulação e você tem seu pâncreas trabalhando, produzindo os hormônios dele, no caso, por exemplo, a insulina a partir das células beta pancreáticas, para pegar essa glicose da circulação e leva ela, vamos assim dizer, para dentro da célula. Na verdade, ela faz a ligação e puxa a glicose para dentro da célula para fazer energia, para fazer, por exemplo, a síntese de glicogênio. Aqui eu não vou ficar falando um pouco sobre mecanismos, sobre a insulina, para não deixar esse vídeo um pouco mais longo, mas já fiz vídeos específicos sobre questão de nutrição e resistência à insulina, onde principalmente no primeiro vídeo eu explico sobre todos os mecanismos envolvidos da ligação da insulina no receptor
toda a sinalização, mobilização do GLUT4 para tirar a glicose para dentro da célula. Mas o que acontece? O seu corpo ele quer que você ganhe peso. Então ele não quer que essa insulina ela tenha um efeito metabólico interessante. Então ele também induz um processo de resistência à insulina em você, gestante, a partir de hormônios como, por exemplo, GH, progesterona e algumas citocinas inflamatórias. Vamos supor, por exemplo, TNF-alfa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um quadro de resistência à insulina, você garante um maior suprimento e chance dessa glicose se converter em gordura. Então, você tem um aumento de gordura corporal. É por isso que, por exemplo, você pega grande parte dos indivíduos com sobrepeso, com obesidade, quando você pega, por exemplo, a própria síndrome metabólica, a resistência à insulina ela realmente está presente dentro desse público, tá? Porque a resistência à insulina é um dos fatores para ter aquele ganho de peso, aquele ganho ponderal de gordura. Mas aqui falando sobre gestação, já que a ideia é que a gestante ganhe peso para aumentar as reservas, os nutrientes, o suprimento, porque gordura, querendo ou não, é uma reserva energética para o crescimento desse seu feto, tá bom? Então aqui já mostrando para você que você tem mais uma relação para ter o ganho de peso durante essa gestação. Aumento de fome, tirar o controle sobre saciedade e induzir uma resistência à insulina para garantir com que parte desse alimento ingerido tenha uma via muito mais favorável para o ganho e acúmulo de gordura, ou você pode chamar também de reserva de nutrientes para esse seu feto. Agora, você está levando em consideração, você está conseguindo acompanhar o raciocínio, ou eu estou conseguindo explicar de uma maneira que eu queira que você entenda? Eu falei que seu corpo durante a gestação, a partir do GH, a partir da progesterona e a partir de citocinas inflamatórias, ela induz uma resistência à insulina em você. Então, se ela induz uma resistência à insulina em você, durante esse período da gestação, 38, 42 semanas, o risco de ter um desenvolvimento de uma diabetes é extremamente alto. É por isso que é um período crítico que pode surgir a questão da diabetes mellitus gestacional. Por quê? Porque você está induzindo o seu corpo, a partir de hormônios, a gerar essa resistência à insulina. Só que seu corpo não quer que você fique doente, ele só quer que você ganhe peso durante essa gestação. Então, do mesmo momento que ele está te provocando uma resistência à insulina, ele também está, a partir de outros hormônios placentários e também da própria prolactina, ele cria como se fosse uma reserva de células beta-pancreáticas, as células que vão fazer essa secreção da insulina e melhora também a funcionalidade delas. Ou seja, ele está te adoecendo, vamos supor, ao longo desse período da gestação, mas ele vai garantir que quando essa gestação finalizar, tudo vai voltar a funcionar normalmente, tá bom? Então, dessa maneira, você consegue provocar o ganho de peso. E claro, já que tem toda a questão de hormônios envolvidos durante o processo, se é uma gestação que ela não tem bons cuidados durante ela, principalmente ao longo da questão da alimentação, você pode sim gerar uma questão de resistência à insulina que vai postergar até mesmo após essa gestação. Mas eu posso te dizer que seu corpo ele tem uma funcionalidade para favorecer o ganho de peso e mesmo assim conseguir controlar os colaterais associados com ele. Daqui é um vídeo rápido só para mostrar uma questão de curiosidade, por que que você acaba ganhando peso durante a gestação. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.